Olá, tudo bem? Eu sou a Valéria Reis, sou advogada do escritório Marreiros e Marinho, Sociedade de Advogados, e hoje nós vamos falar para vocês da MP 936, que foi editada dia 1º de abril, foi editada ontem, dia 1º de abril, e essa medida provisória 936, ela veio como uma forma, um programa emergencial de manutenção de renda e emprego. Então nós tínhamos antes uma medida que falava da suspensão das atividades, suspensão dos trabalhos, né, do contrato de trabalho, porém não havia nenhuma contrapartida do governo e foi revogado aí parte dessa medida, o artigo que falava sobre a suspensão. E agora veio essa MP, essa medida provisória para regulamentar então essa parte da suspensão e trouxe duas possibilidades para o empregador: aquele que não pretende dispensar seus funcionários, porque todos nós sabemos que o estado que nós vivemos hoje, que foi decretado estado de calamidade, ele tem prazo para se findar. Né? Então todos nós já estamos aí esperando, contando os dias para que isso finalize e que todo mundo retorne aí às suas atividades. Então muitas empresas aí já tomaram algumas medidas, como aplicação das férias, que são as medidas que foram dispostas lá na medida provisória anterior, e então, que é na medida provisória 927, que era as férias, e alguns também dispensaram seus funcionários. Então, várias empresas estão nos procurando porque eles não têm interesse de dispensar, porque sabem que depois vão precisar dessas pessoas para a continuidade das suas atividades. Então, trouxe aí duas possibilidades: uma suspensão do contrato de trabalho, que pode ser no período máximo de 60 dias. Essa suspensão, o empregador ele pode fazer de uma forma 30 dias, aí verificar como que está, né, se tem a possibilidade de retomada, e depois por mais 30 dias também. Isso precisa ser publicado, precisa ser aí comunicado, tá? Eu vou falar isso para vocês mais adiante. Então, assim, vamos falar primeiro da suspensão, da redução da jornada e redução de salário. Como vai funcionar? Redução de salário e redução de jornada. Deve ser proporcional. Isso pode ser por um período máximo de 90 dias, ou até que a gente tenha aí alguma outra medida substitutiva ou complementar, tá? Então, por um período máximo de 90 dias, redução da jornada e redução do salário proporcional. Então, se você fizer, se o empregador te chamar para fazer uma negociação de redução de jornada para 25% da sua redução de jornada, também seria proporcional à redução do salário de 25%. Porém, essa redução vai ser compensada pelo governo, pela União, vai ser compensada. Ou seja, o seguro-desemprego que você teria direito, o valor do seguro-desemprego que você teria direito, você vai ter o percentual de 25% custeado pelo governo, tá? Então, custeado pela União. Então, é proporcional, redução de salário em 25%, redução da jornada. Isso é o cálculo é feito pela hora de trabalho, tá? Tanto redução da hora de trabalho. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tenho um funcionário que ganha R$ 1.500, ele trabalha 8 horas diárias. O empregador ele vai reduzir para 4 horas diárias, ou seja, ele vai passar a receber R$ 750 de salário. Se ele vai e faz o ingresso no seguro-desemprego, na verdade o empregador já vai fazer esse comunicado, inclusive, vai fazer lá o ingresso no seguro-desemprego, seria uma parcela de R$ 1.200. O valor da parcela será no proporcional de 25% ao que ele teria, desculpa, 50%, que aqui nós reduzimos em 50%. Então, 50% do que ele teria direito de receber de parcela de seguro-desemprego, tá? Então, não esquecendo vocês que o seguro-desemprego, o valor máximo dele de parcela é de R$ 1.800, tá? Então, faça aí mais ou menos um cálculo proporcional ao salário que você recebe, ao benefício de seguro-desemprego que você receberia. Proporcional à redução é o valor que o governo vai custear. Então, se for reduzido 50% do seu salário, você terá o valor de parcela de seguro-desemprego adicional ao valor que você vai receber aí de salário, somente em 50%, tá bom? Então, é essa compensação aí que a União vai fazer com relação à redução salarial proporcional.
Lembrando que prazo máximo para isso é até 90 dias. E com relação à suspensão do contrato de trabalho, se suspende o contrato de trabalho, não há salários a pagar. Então, suspensão do contrato de trabalho por um período máximo de 60 dias, sem os salários recebíveis. E como que será aí o custeio pela União? Será o valor integral, 100% do salário do seguro-desemprego, na verdade, tá? Então, o seguro-desemprego que a pessoa faria jus numa dispensa, nesse período de 2 meses de contrato, de suspensão do contrato de trabalho, ele vai receber 100% do valor integral. A União vai pagar isso total? Depende. Se a empresa ela tiver um faturamento, ela teve um faturamento no ano de 2019 de até 4 milhões, deixa eu ver aqui, de até 4 milhões, na verdade superior a 4 milhões, ela vai custear um valor de 30%. Então, se ela tiver faturamento inferior a 4 milhões e 800 no ano de 2019, a União vai custear o seguro-desemprego integral. Caso contrário, se a empresa tiver o ano anterior o valor do faturamento de 4 milhões e 800, acima desse valor, a empresa vai custear 30% do valor do seguro-desemprego que a pessoa teria jus. A empresa pode dar uma ajuda de custo nesse período de suspensão de contrato de trabalho, uma vez que se você, por exemplo, tinha um salário de 3 mil reais, você tem uma redução aí para 1.800 reais, que é o valor de seguro-desemprego, você não consegue se organizar. A empresa pode te ajudar? Sim, ela pode te ajudar, te custear aí um valor que, desde que vocês acordem aí, ela pode sim custear. Porém, isso aí não vai incidir em encargos nenhum, tá bom? Vai ser só um benefício, não vai acumular, tá bom? Não vai ter aí os encargos trabalhistas que teria se tivesse uma obrigação normal. E como que isso garante o emprego? Isso tem um critério a ser seguido, tá? Primeiro, a empresa precisa comunicar imediatamente após ela fizer esse acordo com o funcionário, ela precisa comunicar o Ministério. E aí, o que acontece? Depois que o empregado voltar a retomar as suas atividades, ele tem uma garantia de emprego por 2 meses, tá? Então, essa é a garantia aí pactuada entre as partes de 2 meses após o retorno do trabalho. O empregado pode ser dispensado nesse período? Se ele for indenizado pelo período de 2 meses ou de 1 mês que faltar, a empresa vai ter que indenizar, sim, ele poderá ser dispensado, tá? Mas de qualquer forma existe essa garantia proporcional. Retornou às atividades, tem a garantia dos meses aí proporcional do emprego, da formalização do emprego, tá bom? Aplica-se esse dispositivo aos contratos de aprendizagem e de jornada parcial, aquela jornada intermitente também se aplica, tá bom? O empregado com contrato de trabalho intermitente formalizado até a data da publicação dessa medida provisória, ele vai fazer jus ao benefício emergencial no valor de R$600 pelo período de 3 meses, tá? E com relação aí aos acordos individuais, o que eu falei aqui pode ser feito por acordo individual entre o empregado e o empregador. Porém, o empregado pode se recusar à redução ou a suspensão? Pode, né? Porque é um acordo individual. O empregador pode dispensar? Pode mandar embora? Pode. Nesse período ele também pode, se ele não aderir a esse programa, a essa medida provisória, e ele viu que isso não o auxilia, ele quer dispensar o funcionário, também pode, tá? Quem recebe até R$3.100 e quem recebe quem recebe até R$3.100, retomando aqui que eu dei uma pausa que eu me confundi aqui, ó. Quem recebe o salário igual ou inferior a R$3.135 ou superior ao dobro do teto da Previdência, ou seja, R$12.000 que tenha nível superior, podem ser feitos acordos individuais ou
no meio, por exemplo, quem recebe acima de R$ 3.135, pode ser feito acordo individual se for a redução de 25% de salário e jornada. Se for as demais reduções, somente essa parte que recebe acima de R$ 3.135 até o inferior ao dobro do teto, inferior a R$ 12.000, somente se for fazer a redução diferente de 25%, somente com acordo coletivo, tá bom? Então, essas são aqui as principais alterações. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma pergunta aí, eu posso retomar com um novo vídeo, tirando aí as dúvidas de vocês para esclarecer, tá bom? Obrigada pela atenção e até breve.